Hoje o meu dia vai ser diferente um pouco. Vou estar levando o pai, que não é meu pai biológico, mas me conhece muito bem a ponto de saber quando eu tô triste, quando eu tô bem. E ele vem passando por umas situações e hoje eu vou levar ele no oculista não, numa clínica de olhos, para ver, fazer o exame, para ver quando que ele vai ser operado. E daí ele me liga um dia antes, daí ele fala: Fia, você vai amanhã? Daí eu falei para ele assim: sim, pai, amanhã 8h15 a gente sai. Então eu tô me preparando para estar saindo com ele. E vamos ver como é que vai ser o desenrolar do dia de hoje. Bom dia, gente. Bom dia para você. Saí 8h15. Olha quem já tá na rua. Olha só. Olá, bom dia ainda. Eu já saí de manhã, pela manhã. E agora eu tô voltando. Eu vou fazer um devocional misturado com um aprendizado que eu tenho feito que fala sobre oração. E ontem eu estava esfolheando aqui e eu vi algumas coisas que me chamou a atenção. E eu vou falar um pouco do meu desenvolvimento espiritual e na vida mesmo, né? Porque se você não tiver uma evolução, não é o que Deus quer, não é o que Deus deixou pra gente. E eu peguei aqui um curso que eu comprei há alguns anos atrás. E o que eu vi nesse curso? Eu vi que o que era para ser escrito, eu não escrevia. Eu não tinha forças para escrever. Eu não sei se vocês vão me entender. Mas eu passava pelo curso e daí conforme eu ia fazendo o curso, eu falei que eu era uma maçã, certo? Aqui nesse desenho eu escrevi Thelma e com T uma maçã para baixo. Não sei se vocês dá para ver se... eu não quero mostrar o estudo para vocês, mas está escrito Thelma e com T eu fiz uma maçã. Eu não vou levantar ele, eu vou falar um pouco dele, porque eu não sei se eu posso estar falando dele, se eu não posso. Depois eu vou dar uma pesquisada e eu falo para vocês se esse curso eu posso estar falando com vocês, literalmente o que ele fala. Eu comprei ele na internet há alguns anos atrás, acho que comprei em 2021. O que me chamou a atenção nesse curso foi que as partes que era para me escrever sobre a minha vida, sobre algumas coisas, eu simplesmente não conseguia escrever. E isso já tinha percebido há algum tempo atrás, que quando era para mim determinar metas, para mim determinar algumas coisas, eu simplesmente não conseguia. Eu não conseguia fazer sonhos, eu não conseguia dar um sentido para a minha vida. E ficou bem claro aqui nesses papéis, quando eu vim fazer uma retrospectiva, ficou muito, muito evidente. Eu falei que eu não vou falar qual é mas eu vou falar os temas. Peraí, deixa eu voltar esse aqui um pouco para cá. Na época, acho que foi em 2023, fala aqui estado atual. Daí eu coloquei assim: pontos fortes: determinada, amorosa, obstinada. Pontos a melhorar:
temperamental, pavio curto. Isso há alguns anos atrás, tá? Daí aqui tá escrito relacionamentos espiritual, conjugal, sentimental, família, filhos ou pais. E o outro eu nem vou falar. Daí eu falei aqui, vou colocar no meu espiritual. Então vamos lá. Meu espiritual, aprendendo sempre, mais rasa, sem intimidade e bloqueada. É assim que eu me sentia há alguns anos atrás. Conjugal ou sentimental, ferida, preciso de uma companhia. Família, filhos ou pai. Mãe falecida, pai totalmente afastado, libertação. Filhas aprendendo a ser respeitada e amada sem barreiras. E o outro eu não coloquei nada porque eu não sabia nem o que eu queria, como é que eu ia falar para os outros, né? Para mim mesma, né? Porque esse aqui é para mim mesma. Trabalho ou negócio. Necessita da mão de Deus em tudo que fiz até agora. Dia 1º de 10 de 2023 foi naufrágio. Muito castigada, luta sem resultados. Preciso de uma graça, da misericórdia, do agir de Deus. E daí aqui, recurso financeiro, eu preciso melhorar algumas coisas, mas tá nas mãos do Senhor. Metas pessoais. Me tratar bem, administrar a minha vida com menos cobrança. Saúde. Eu tenho hipertiroidismo. Eu tenho o hipertiroidismo, acho que é o que mais me incomoda, porque o dia que eu recebi esse resultado, eles falaram que era pro resto da minha vida. E pro resto da minha vida é só Jesus, mais nada. Eu tenho o hipertiroidismo que eu trato já há alguns anos. E por isso o meu temperamento não era fácil. Agora ele tá um pouco melhor, graças a Deus. Porque eu descobri que esse negócio aqui, dessa tiroide que não funciona, ela mexe com todo o meu ser. E na época eu não sabia, e gente, meu Deus do céu, daí eu fui fazer uma palestra, não lembro muito bem, e essa pessoa falou quase tudo que eu era por causa do hipertiroidismo, então eu comecei a tratar, fui lá, fiz um exame no posto gratuito, e eu trato disso já há um bom tempo que eu venho tratando desse hipertiroidismo. E hoje, há 5 anos, eu trato também de depressão. Eu tomo remédio antidepressivo. Desenvolvimento intelectual. Sempre estudando um pouco de tudo. Verdade. Hoje, graças a Deus, nessa parte aqui eu sei que eu evoluí, porque eu voltei a ler livros, procurei a estar me fazendo cursos, independente do que for, procurando saber como que eu tô, como que eu não tô. Então, esse curso aqui, ele serviu para mim fazer essa primeira etapa aqui. E daí, eu descobri que eu não fazia planos. Eu não tinha metas. Os meus resultados, eles não vinham porque eu não tinha força para estar fazendo nada disso. E esse ano de 2025, no começo do ano, eu fiz um projetando na igreja. E lá nesse projetando, a gente não fica com papel na mão, tá? A gente escreve, vamos para o monte, quem quiser ir, tá? Não é obrigado. E lá a gente queima o projetando. E foi a primeira vez em 27 anos de vida cristã, que eu consegui escrever o que eu quero na minha vida. Então lá eu fiz projetos para 4 anos. Tem umas coisas que só orando mesmo que eu não vou conseguir falar com vocês. E daí eu ia jogar esse curso aqui, essas folhas, elas já estavam no lixo, tá?
Daí eu fui lá, peguei do lixo um monte de papel. Não é lixo de cozinha, lixo de banheiro, não. É lixo de mexer. Olha, gente, tem nada escrito, entendeu? Nada escrito. Eu não fazia planos, não fazia, tá? E daí quando eu peguei esse curso para estar fazendo de novo, não fazia, eu não tinha, eu não sabia nem como começar a fazer um curso, a projetar essas coisas na minha vida. E daí eu não lembro que dia que eu comecei a fazer, mas eu acho que foi de domingo, foi de sábado pra cá, eu não lembro que dia que eu comecei a fazer. Dá pra ver? Nada escrito. Então eu não fazia. Em 2023 eu não conseguia colocar nada no papel, nenhum sonho, nenhuma proposta e nada. E daí quando eu comecei a fazer esse curso agora de sábado pra cá, eu tô com ele aqui novo e eu vi o quanto eu evoluí nesses dias, tá? Nesse tempo. Deixa eu ver onde que eu já fiz as minhas... Um livro maravilhoso, se vocês puderem, vocês comprem, porque a gente entra na intimidade com Deus, querendo ou não. Porque ele fala muito de intimidade com Deus, de como Deus nos ama, as 5 linguagens do amor de Deus para nós. E já essa daqui, eu vou só mostrar aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar só em cima. Já tem um monte de coisa escrita, entendeu? Dá pra ver que tá escrito? Então, eu já tenho um monte de coisa escrita. E isso é bom, porque a minha vida mudou, minha vida tá andando. Eu já faço projetos para a vida pessoal. Aqui é projetos para os relacionamentos, entendeu? Então não tá mais do mesmo jeito. Eu tô fazendo projetos, eu tô escrevendo. Os quadradinhos quase não dá para me escrever tudo, entendeu? Então a evolução, ela começa dentro da gente. Há 3 anos atrás eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha sonhos, meus sonhos eu achava que eu não podia sonhar, que eu não podia amar de novo e mais um monte de coisa. Daí aqui tem a vida profissional, que eu tentei colocar tudo bem assim explicadinho. E é isso, eu queria mostrar para vocês isso, que independente do estado que você esteja na vida, não pare. Não pare, não volte para trás e tenha momentos com Deus. Eu vou tá falando sobre o meu momento com Deus aqui. Eu vou dar uma lida em algumas coisas. Eu tô com um livro aqui que eu ainda não li, nem comecei a ler, mas falaram que ele é bom. Ele tá aqui. Eu vou estar fazendo meu devocional. Eu tenho um livro aqui, tá? Eu não vou falar qual é o livro. Por que que eu não vou falar qual é o livro? Porque eu acho não, tenho certeza, tá? Aqui eu posso falar que eu tenho certeza que, independente de qualquer religião ou qualquer situação, porque eu não vim aqui falar sobre religião, vim falar sobre Deus, tá? Também. Deus, ele é sobrenatural, ele não tá preso a nada. Esses tempos atrás eu estava lendo um livro e a grandeza de Deus, ele veio para todos, mas nem todos os quiseram, infelizmente, muita gente não quer. Então, tudo bem, mas eu vim aqui, ó, e olha o tema do devocional de hoje, superando o impossível. Vocês entenderam como Deus age? Eu tô mostrando uma coisa que eu não tinha aberto o livro ainda, tá? E ele vem falando o que eu tô vivendo. Então, depois desse tempo de 27 anos,
faz 19 anos que eu fiz muitos cursos para estar desenvolvendo a minha fala. Eu não falava, eu só chorava e eu sentia muita dor. E daí eu comecei a fazer um curso na FIG de Guarulhos, aqui na Universidade de Guarulhos, aqui na Vila Rosália. E esse curso falava sobre análise transacional. O que a Thelma tem que você gosta e o que você tem que a Thelma gosta. Isso é uma mão de via dupla, né? Vai e volta. E naquele curso eu descobri... Eu chorava tanto, assim. No primeiro dia de aula, eu cheguei, tinha, acho que era 4 advogadas, pessoas que tinham mais de uma faculdade, e eu, que não, na época eu não tinha nem a 5ª série direito, entendeu? E eu falei para elas, para essas advogadas, para essas professoras, enfim, eu falei para elas o seguinte: eu não quero aprender mais nada na minha vida, porque eu já sei tudo que eu preciso eu já sei, porque eu tinha me fechado numa bola de muita dor, de muito remorso, de muita fragilidade espiritual, fragilidade emocional. Eu era uma criança que não tinha se desenvolvido, mas eu já era uma senhora, já tinha filhos. Na época eu não tinha netos ainda, mas eu já tinha filhos, mas eu tinha me fechado dentro de um casulo de muita dor. Meu emocional era tremendamente fora de controle. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu posso falar: eu estou melhorando a cada momento, a cada dia. E não há impossível para Deus, é só você se dispor. E o nome do devocional que eu vou fazer hoje é Superando o Impossível. Eu vou deixar só a palavra, tá? É em Mateus 19, 25 e 26. Ao ouvir isto, os discípulos ficaram perplexos, perguntando: Mestre, caso quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos, perguntando: Mestre, caso quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Há impossível na nossa vida? Não. O impossível é só você ficar com as portas fechadas, com as janelas fechadas, dentro do casulo que eu acabei de falar que eu estava. E quando eu fui fazer essa análise transacional, eu não sei, 19 anos, eu já tinha me casado, eu já tinha tido filhos e eu estava separado, tá? Já tinha passado por essas 3 fases na minha vida. Só que o que aconteceu? A minha criança interior, ela não desenvolveu. Ela não desenvolveu. Só depois que eu fui fazer a análise transacional, que eu vi as barreiras que eu tinha que solucionar para me chegar a ser um pouco melhor a cada dia. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou melhorando a cada dia. E esse processo, ele não vai terminar enquanto eu estiver andando, entendeu? Porque eu nunca vou saber tudo. Sempre eu vou precisar aprender. E quando terminou esse curso que eu fiz, junto com pessoas maravilhosas, eu falei para elas: me perdoem. Hoje eu sei que eu não sei nada e que eu preciso aprender muita coisa. Mas a minha ignorância naquele dia, naquela hora, naquele tempo, eu não queria mais aprender nada, eu não queria fazer mais nada. Na verdade, eu só queria morrer. E a parte do morrer, eu tinha essa sensação de vontade de morrer desde os 7 anos de idade. Mas isso é uma outra live que eu vou fazer, tá? E daí eu vou contando a minha história, não vai ser assim na íntegra, mas eu vou contando conforme eu vou
vou lembrando, vou falando, assim, a minha